Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Você, estudante, concurseiro, que está se preparando para mais uma etapa na sua vida, né? Uma mudança bem importante, bem significativa, que será você ser aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Pessoal, eu sou o professor Roberto Cláudio, sou professor de História e de Filosofia, tá? Sou um professor independente, não estou trabalhando para nenhuma escola, não estou trabalhando para nenhum cursinho, estou aqui por livre e espontânea vontade tentando ajudar vocês. E com isso, né, eu quero hoje apresentar para vocês um comentário, né, uma estatística sobre o conteúdo de história do Ceará que vem sendo trabalhado ultimamente na UES, na Universidade Estadual do Ceará. Ou seja, o que isso quer dizer? Qualquer entidade, qualquer instituto que for trabalhar a história do Ceará vai ter que se basear estatisticamente na programação também da UES. Não que ela vá copiar o conteúdo das provas. Até porque, pessoal, toda prova, o conteúdo tem que ser inédito. Pode até ser parecido, mas obrigatoriamente ele tem que ser inédito. Não pode haver questões copiadas, questões Ctrl+V, Ctrl+C não, tá certo? Tem que ser inédita. Que é para esquentar mais, né? Para estimular mais vocês a estudarem. Então, o que eu peguei nesse programa de hoje, pessoal, né? Que a gente vai conversar. Eu fiz um levantamento de número de questões da UES ultimamente, de história do Ceará. Então, nós chegamos a um total de 30 questões, e destas 30 questões, entre 2021.1 e 2010.2, primeira e segunda fase, ou seja, nós temos o provão e nós temos a prova específica. Nós separamos o conteúdo de história do Ceará desse período, né, de 2021 a 2010, e também nós separamos por conteúdo. E daí nós chegamos à seguinte estatística. Banditismo, uma questão. E o que vem a ser o banditismo? Lampião, tá? Principalmente Lampião. E o período em que Lampião combateu a coluna Prestes, né? Foi convocado pelo padre Cícero, né? Para dar aquela ajuda, já que havia a expectativa de que a coluna Prestes ela fosse cruzar o caminho, né, de Juazeiro, do Cariri. Então, apreensão, medo, e aí vem toda aquela história, né, de que Padre Cícero convocou o Lampião para fazer parte, né, dessa aliança, em nome dos coronéis, né, também. E então, tudo a ver. Então, é um conteúdo que, inclusive, está no programa de vocês, banditismo, né? Essa temática. Então, fiquem atentos para a ação, né? Desse conteúdo em relação à prova de vocês do concurso. Uma outra temática, pessoal, muito importante, que está sendo agora muito frequente, né, em concursos, em provas de vestibulares, é a escravidão. Existe uma lei que torna obrigatório que o ensino de história da África ele seja dirigido, né, para o ensino médio, para a educação básica. Significa o quê? Que vai ser cobrada essa temática, que vem sendo cobrada. Então, eu fiquei até satisfeito, né, com a inclusão dessa temática, né, educação étnico-racial, história da África, dos africanos, certo? Então, é uma temática que foi abordada durante 4 vestibulares, em 4 oportunidades esse assunto caiu nos vestibulares da UES, e é uma temática também que eu, provavelmente, eu também arrisco a dizer a vocês que vai ser uma temática, um assunto que pode estar dentro das questões que vão fazer parte do conteúdo do concurso de vocês. Não do edital, lógico, mas que vai estar ali presente. E aí você vai ter que estudar o quê? O abolicionismo, as sociedades libertadoras, né? O movimento dos jangadeiros, tudo isso. Pessoal, o que mais me chamou a atenção agora
são as 9 questões de colonização. Chegada do Pero Coelho de Souza, dos jesuítas, do Martins Soares Moreno, do Matias Beck, a economia, ou seja, quando nós falamos de economia, nós falamos em relação à colonização, nós lembramos do quê? Da pecuária, do charque, né? Ou seja, da carne seca, carne do sol, tá bom? Então, tudo isso aí é importante. A presença da colonização holandesa aqui no Ceará, o Forte Schoneburg ali no centro da cidade. Então, são temáticas que vocês fiquem atentos. 9 questões, né? Quarto item, o período de 30 a 64, ok? 5 questões. Tem assuntos aí, pessoal, que caem na prova da UES e que com certeza devido... lá onde eu vou aqui falar mais adiante, vocês vão perceber que vocês devem procurar mesmo leitura, pesquisa, conversar com professores de história sobre essa temática. São assuntos que também estão caindo e justamente por muitas pessoas não dominarem o assunto, né, é que há uma surpresa negativa. As pessoas acreditam que não vai cair e tem caído muito recorrentemente. O item 5, economia do século XIX. Século XIX, diferentemente da economia ali do século XVII, século XVIII, né, que vem a ser a pecuária e vem a ser acharqueadas, a economia do século XIX especificamente é a cultura algodoeira, é o algodão. E o algodão ele vai trazer benefícios, melhoras urbanas para a Fortaleza, mobilidade, transporte, a questão do conforto da elite. Infelizmente, é um desenvolvimento amarrado, atrelado a grupos sociais predominantes. O passeio público, né, já foi falado em alguns momentos, né, nas outras aulas. Então, é uma perspectiva burguesa, tá, que vocês têm que também fazer essa crítica. O item 7, aliás, perdão, o item 6, fala sobre a sedição de Juazeiro do Norte, certo? Que, inclusive, vai ser o tema da nossa 5ª aula. Sedição de Juazeiro, Milagre de Juazeiro, o Padre Cícero, tá? Então, aguardem, em breve nós estaremos liberando a nossa 5ª aula. Por enquanto, a sedição de Juazeiro, após a deposição da oligarquia Ciolina, né, o governo Franco Rabelo, aí vai começar toda aquela celeuma, né, pela questão política, realmente quem manda no Ceará. Então, é um assunto que nós vamos abordar em breve. 5ª aula. 7º item, pessoal, uma questão sobre o novo coronelismo. Esse novo coronelismo é diferente do coronelismo da República Velha. Esse novo coronelismo é aquele coronelismo relacionado mesmo com a Revolução Militar de 64, tá? Com a questão da ditadura cívico-militar. Então, é uma perspectiva local, nossa, né? Nossa realidade mesmo. As personalidades, você vai ter o Adalto Bezerra, o César Filho e o Vigílio Távora. Esses são os personagens do novo coronelismo. República Nova, 1985 em diante, tivemos 2 questões. E as questões aí, pessoal, vão abordar, sabe quem? Maria Luísa Fontinelli, pluripartidarismo, abertura política, né? Novos partidos que vão chegando no Ceará, no Brasil. Então, mais destacadamente a eleição da Maria Luísa. Primeira mulher prefeita de uma capital de estado, tá certo? E a segunda questão vai abordar essa mudança, né, ascensão o chamado Geração Cambeba. O governo do Tasso Gereissati, o primeiro governo dele, certo? Mas são temas, assuntos, né, que você tem que ficar atento. São temas também que ali e acolá você tem que buscar fazer uma leitura, uma isenção, né, daquilo que você está lendo, entender, tá? E no dia da prova você também tem
sabedoria, né? Aquela tranquilidade para você responder corretamente. Nono item, foi trabalhado duas questões sobre movimentos religiosos no Ceará. Então, movimentos religiosos no Ceará, nós temos século XX, né? Você vai ter no século XIX já o Milagre do Juazeiro e você vai ter em seguida o Caldeirão, do Beato José Lourenço. Mesma região, Cariri, Padre Cícero, né? Então são assuntos que envolvem religiosidade popular, envolvem movimentos sociais, né? Porque está relacionado com a população paupérrima do Nordeste, pessoas que vão abandonar as regiões e vão entrar em conflito com os coronéis dos municípios, né, que eles pertenciam, e vêm para o Ceará, vêm para o Juazeiro do Norte, vão fazer um superpovoamento da cidade, né, que vai gerar um caos também, um problema de moradia, né, que muitas pessoas e pouca terra, né, para abrigar, acolher essas pessoas. E, ao mesmo tempo, esses movimentos religiosos vão também atrair as pessoas e vão gerar o desenvolvimento econômico da cidade de Juazeiro do Norte. Uma questão no 10º item sobre as secas no Ceará. Então, é um assunto também que nós temos principalmente a seca dos 3/7, 1877, 78 e 79. É um assunto também importante, né? Porque tem a ver com a nossa história, tem a ver com o nosso clima, com o nosso desenvolvimento, com a nossa realidade, tá? E o último item aí, o item 11, é a Inquisição no Ceará, uma questão que caiu também no vestibular, ou seja, a Inquisição vocês lembram muito bem, né? Surgiu no século XVI por conta da Reforma Protestante, e aí Portugal e a Espanha levaram a Inquisição para o Novo Mundo, né? Para as suas terras, né? Para as terras que eles estavam explorando, colonizando, né? A América Portuguesa, o Brasil, e a América Espanhola, um vasto território dominado pelo Império Colonial Espanhol. Tá? Aqui a questão e o comentário. Uma questão sobre Lampião, né? O banditismo, envolve você falar sobre o quê? Sobre o Padre Cícero e Juazeiro do Norte. 4 questões sobre escravidão, falar sobre o processo de abolicionismo, os personagens, o Dragão do Mar, que é o Chico da Matilde, falar sobre o José Napoleão, tá? Falar sobre a tia Simoa, tá? Então tem vários personagens. A abolição da escravidão no Ceará, né? O processo, as sociedades libertadoras e, por fim, o tráfico interprovincial, suas causas. Período de colonial e a colonização no Ceará, 9 questões. Início da colonização, Pero Coelho de Souza, os jesuítas, o Martins Soares Moreno, o Matias Becker, né? A questão do Guerra dos Bárbaros, né, pessoal? Os índios, o massacre dos povos indígenas aqui no Ceará. Os holandeses, a presença dos holandeses aqui no Ceará, a civilização do couro, a ocupação da capitania, tá? Quem ocupou, quando ocupou, por que ocupou, qual era o projeto, qual era o objetivo. Os fortes de Fortaleza, a pecuária, a carne de sol, né, que é o charqueado, a fundação de Fortaleza, a evolução histórica, o seu desenvolvimento tem a ver com a questão do algodão. Bom, o período que mais chama atenção, pessoal, pelo pouco assunto assim discutido, debatido, que é o período de 30 a 64, que no Ceará, principalmente essas siglas aí, esses partidos. Tá? Aí nós tivemos aí 5 questões, que envolvem 3 questões envolvendo as novas forças políticas da década de 30, né? Cai muito em prova de vestibular e concurso. Atentos! Legião Cearense do Trabalho, né? Círculo Operário Cearense, né? E você tem essa outra sigla agora, que agora me faltou o nome aqui, depois eu registro lá. Uma questão sobre a Revolução de 30 no Ceará. Não os idealizadores, né? Mas aqueles que estiveram à frente do movimento, qual era a relação deles com o Getúlio Vargas, né? E nesse mesmo período aí nós vamos ter uma questão sobre
a indústria têxtil no Ceará. Já Fortaleza, como eu falei, né, no final do século XIX, começo do século XX, chamada Belle Époque, a formoseando, se remodelando, né? E no século XX vão chegar a se instalar as indústrias, e principalmente a indústria têxtil, ali para o bairro da Jacarecanga, né, a Francisco Sá, aquele trecho ali, vão se instalar várias indústrias, né, têxteis, e também a questão do próprio, da cultura do caju, né? A nova República, em 1985, em diante de duas questões. Envolve temas relacionados às eleições diretas, a mudanças políticas, partidárias, novos personagens políticos, falei Maria Luísa, Tasso Gereissati, Ciro Gomes, Gonzaga Mota, né? Bandeiras sociais e ascensão da burguesia, principalmente com a eleição do Tasso Gereissati, chamado Galeguinho dos Olhos Azuis, né? E dos grupos empresariais ao poder. Atenta a isso aí. Economia século XIX, 4 questões. Século XIX, economia e algodão. Algodão, reformas em Fortaleza tem a ver tudo com o progresso, né, da cultura algodoeira, os melhoramentos urbanos, equipamentos para uso da elite, desenvolvimento da cidade, o comércio do algodão no contexto mundial. Por que o Ceará virou um palco gerador da produção algodoeira? Porque guerra de secessão dos Estados Unidos, né? Movimentos religiosos, sedição de Juazeiro, a figura do padre Cícero, tá? Novo coronelismo, teve uma questão, abordar, conversar, esmiuçar, trabalhar, pesquisar, ler, estudar, tá? Ficar com insônia, batalhar, tá? Ler Adalto Bezerra, César Carlos Filho e o Vigílio Távora. Seca do Ceará, aborda a grande seca dos 3 setes. Aborda questões sobre a fome, migração, doenças, abarracamentos. Os abarracamentos, pessoal, para quem não sabe, são chamados campos de concentração que existiram no Ceará. Cerca dos 3 sites, cerca de 15, cerca de 30. Tá? Tentativa de conter a população e não o problema. Violência urbana e imigração para o norte do país. Ciclo da borracha. E, por fim, a chamada Inquisição no Ceará. Aborda os processos inquisitoriais no Ceará. Meu amigo, minha amiga, concurseiro, um abraço, boa sorte, estou torcendo por você, desejo sucesso. Se a minha dica tiver utilidade para você, ótimo. Se não tiver utilidade, deixe o outro que quer pensar, pesquisar, estudar, ficar escolhendo e decidindo. Ou seja, se quiser compartilhar, eu agradeço também, tá bom? Então, mas essas dicas são importantes para todo mundo, para vocês terem uma noção, né, do que está sendo preparado para vocês, né? O que vocês vão aguardar em breve. Como eu disse para vocês, não estou fazendo esse vídeo sem ganhar nada, sem pedir nada a vocês, só amizade, a curtida, compartilhamento, né? Se quiser deixar um comentário lá, pode deixar um comentário, uma crítica, eu agradeço de tudo e de todos. E quero também parabenizar e agradecer a todos os professores que estão colocando material e conteúdo para vocês, certo? Professores aí que eu também, né, bato palmo para essas pessoas que estão torcendo para o sucesso de vocês. Obrigado, professor Roberto Cláudio. Agradece a cada um de vocês aí pela atenção. Ok, gente?